não tem problema, tá? Pode fazer isso a hora que precisar, porque às vezes eu acabo não vendo as mensagens lá que vocês colocam escritas. Joia? Bom, então começamos. Vamos então falar de ludicidade. Deixa eu já compartilhar a tela aqui para já começar a ficar colorido do nosso material. Deixa eu colocar. Cadê você? Aqui. Aí. Então, ludicidade. Bom, quando nós falamos de ludicidade, o lúdico, né? Já remete o quê? Diversão, né? Brincadeira, diversão, algo mais concreto, né? E de fato é tudo isso. Mas a gente precisa tomar sempre aquele cuidado, que a gente sabe que a gente tem, às vezes, uma dificuldade, né, principalmente com os pais, às vezes até com a própria coordenação da escola, de falar assim, vou fazer fiz um jogo, fiz uma brincadeira, mas está só brincando, né? Eu não pago escola para o meu filho só brincar, né? Ou, sei lá, meu filho não vai para a escola para brincar. Tem essa coisa que, apesar de nós sabermos que a brincadeira é super importante para as crianças, né? Mas às vezes fica aquela coisa assim, é brincar, é só brincar? Não, né? A ludicidade dentro da educação, ela tem um fundamento pedagógico, eles não estão lá só por brincar. O só por brincar já seria importante, né? Porque eles conseguem desenvolver ali a criatividade, né? Criar as coisas, né? Envolver ali um mundo fictício, desenvolve ali algumas coordenações. Então, muita coisa dá para ser desenvolvida simplesmente na brincadeira, né? Mas a gente agrega o conhecimento junto, a gente agrega a questão do conteúdo junto, e aqui no nosso caso é o conteúdo de inglês, como eu disse, vamos ministrar em português, porque tem pedagogas que entram também para participar, e todas as ideias são adaptáveis, né, tanto para uma aula em língua materna, quanto numa aula de língua inglesa. O Miss Teacher está recebendo uma quantidade muito grande de pedagogas que estão vindo para acompanhar nossas ideias, e eu sempre falo que nós também temos que pegar muita coisa dos pedagogos, né? No caso, né, eu tenho certeza que muitas de vocês aí também têm a pedagogia, da aula de inglês, mas tem a pedagogia, mas quando eu falo pedagogo, assim, aquele professor que é só regente de sala, né? Que ele não dá o inglês, que ele não é um professor bilíngue, mas a gente pode trazer muita coisa deles para nossa aula, né? E eles também podem pegar muita coisa nossa, é uma troca, só vai mudar o quê? O inglês, a gente tem a liberdade de lecionar o que nós quisermos, né, o conteúdo que nós quisermos, porém, em inglês, né? Então, o que o professor estiver lecionando ali numa aula regular, eu consigo trazer para o inglês e vice-versa, ok? Bom, então vamos ver aqui um pouquinho do que é, então, né, a ludicidade, né, num termo mais técnico aí, como que ela se descreve, né, o significado. Então, a gente tem aqui que o lúdico é um termo de origem do latim, né? Que traz o significado, então, remete o significado para jogos e divertimentos. Então, tudo que for para você deixar mais divertido e mais dinâmico, tá? Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento e diversão. Então, será que se eu pegar o livro didático do meu aluno ali, só o papel, e dar para ele falar escreve, copia, é divertido? Né? É dinâmico? O registro ele é super importante, ele precisa acontecer, ele faz parte do processo, ele faz parte de uma sequência didática. Ele precisa acontecer o registro, eu preciso ter o meu material didático para registrar. Mas só o papel, eu não posso considerar algo lúdico, divertido, né? Algo que vai gerar um engajamento do meu aluno, uma participação. Eu vou conseguir colocar o meu aluno como protagonista na aula. Não, ele está ali só com lousa, papel e lápis, né? E o conceito, então, de atividades lúdicas está relacionado com o ludismo, ou seja, atividades relacionadas com jogos de diversão, como nós já vimos, né? Mas aí, quais são os benefícios, né? Por que se fala tanto em ter atividades lúdicas, né? Então, por quê? Os conteúdos lúdicos, eles são mais importantes na aprendizagem, pois mostra para as crianças que aprender pode ser divertido. Então, em primeiro lugar, eu consigo ensinar o meu aluno sem o peso do ensinar, sem o peso do aprender, né? Que às vezes o aluno fala assim, principalmente o inglês, que é algo bem desafiador, né? Eles falam assim, poxa, mas eu já sei a minha língua, eu já me comunico com a minha língua, né? Eu tenho que aprender uma outra língua nova, né? Totalmente nova, e aí isso gera, às vezes, uma frustração no aluno, e isso, quando eu consigo trazer isso para algo mais leve, né? Fica mais prazeroso para o meu aluno. Então, como eu consigo mostrar para ele assim, olha,
aprender é legal, aprender é divertido, né? Estudar isso daqui é divertido, dá para a gente fazer isso sem o peso daquela cobrança, né? Elas também potencializam a criatividade da criança, né? Porque no lúdico eu construo, eu faço de conta, né? Eu troco papéis. Então eu vou trabalhar muito a criatividade, eu vou trabalhar muito mesmo a ficção, a criação, né? E na ludicidade também eu consigo trazer situações de imersão, principalmente quando nós falamos de inglês. Porque assim, eu não consigo às vezes pegar o meu aluno e levar ele no mercado, né? Dependendo da escola, da sala de aula, eu não consigo pegar ele e levar ele para o mercado e simular uma compra com ele, ou fazer uma compra com ele em inglês. Mas eu consigo criar um mercadinho dentro da sala de aula. Eu consigo criar ali, então, uma situação de mercadinho e simular com ele ali algo real, como se ele tivesse, de fato, comprando alguma coisa, um produto. Então, eu estou trabalhando a ludicidade, eu estou trazendo para o concreto e eu estou trazendo também uma oportunidade de imersão. Esses tempos atrás eu compartilhei lá no perfil do Insta uma professora nos Estados Unidos que ela simulou com as crianças, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo que eu coloquei, ela simulou com as crianças uma viagem, né? Foi muito legal, as crianças fizeram passaporte, teve o carimbinho, eles passaram na imigração, né? Tudo assim, de faz de conta, mas ela simulou, ela com as colegas ali de trabalho, fizeram toda essa simulação de colocar eles para fazer esse processo de imersão mesmo, né? Compraram, depois passaram numa loja de lembrancinhas, compraram lembrancinha para levar. Então, eles aprenderam ali uma vivência, né? Sem precisar ir no local, porque talvez seria muito difícil fazer todo esse processo, né? Talvez não seria. E eles conseguiram trazer, então, essa oportunidade através da ludicidade, certo? Então, eu trago muita coisa aí, né? O protagonismo do aluno, a criatividade, a imersão do conteúdo, a vivência, tudo por meio do lúdico. Tá? Bom, então só para ilustrar o que eu falei da imersão. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma atividade de mercadinho, né? Aqui nós conseguimos criar. Ah, Ju, mas só com os pequenos que eu posso usar a ludicidade? Não, a gente vai ver que dá para usar com todas as idades. Porém, lógico, os pequenininhos, a gente tem mais opção, a gente consegue fazer mais coisa, porque a brincadeira faz parte das crianças mesmo, né? Os adultos também gostam, mas não é tudo que a gente consegue envolver um adulto numa brincadeira, não são todos os tipos de brincadeiras, né, que o adulto se envolve, mas é possível também. Então, por exemplo, mercadinho, dá para trabalhar valores de valor monetário mesmo, dinheiro, números, nomes de produtos, comidas. Então, quanta coisa eu consigo fazer numa brincadeira de mercadinho. E vai ter um valor pedagógico de acordo com a abordagem que eu estiver fazendo. Né? Então, eu estou sendo ali, eu estou usando bastante a oralidade, eu estou simulando bastante, eu tenho o recurso de imagem, então eu estou falando ali com o meu aluno, mostrando alguns recursos, mostrando a embalagem, ele está assimilando, então eu estou conseguindo fazer as conexões com ele, né, do visual para o cognitivo dele, então ele faz as conexões neurológicas ali para entender melhor, né, estou mexendo com os sentidos dele. Aqui as profissões, né, trabalhar rotina, relacionados às profissões, então posso simular ali uma brincadeira de profissão, então eles vão fazer essa vivência. Casinha, né, trabalhar membros da família, tarefas domésticas, rotina, partes da casa, mobília, então tudo brincando aqui, com eles de casinha, são pequenininhos, mas tem os maiorzinhos também, tem brincadeiras que a gente brinca de fazer de conta aí, eles gostam, né, bastante, que dá para fazer, por exemplo, o mercadinho mesmo, eu consigo fazer até com um aluno de 5º ano, né? Simular ali, de repente, com um aluno maior de 6º ou 7º ano, eu não preciso fazer um mercadinho em si, mas eu posso fazer uma loja que está vendendo, sei lá, videogame, jogos, né? Uma coisa que tem mais a ver com o mundo deles, a temática deles, mas dentro do contexto de compras, né? De compras e troca. Então, simular, e eles podem trazer ali até um diálogo para falar o que eles gostam, qual jogo que eles gostam mais, de repente combinar, eles levam a capinha dos jogos, né? Não levam o CD para não estragar, alguns nem, né, já estão baixando os jogos, nem levam mais o jogo físico, mas enfim, uma caixinha, ou eles desenham, né, a capa
do jogo e faz de conta que é o jogo ali e faz essa dinâmica toda aí de compra, venda. Com os grandes também eu consigo fazer isso. Um adulto, uma loja de peça de carro, né? E aí você já traz um vocabulário diferente, né? Ai, como que eu falo essa parte do carro em inglês? Como que eu falo essa? Agora vamos simular aqui você vindo para comprar um pneu novo para o seu carro, né? Para levar o carro no lava-jato, enfim. Trago dentro da temática que compete aquela idade que eu estou lecionando, mas eu trago para o lúdico, eu trago ali para brincadeira. Ah, eu não preciso chegar de repente para o meu aluno que é adulto e falar assim, nós vamos brincar agora, né? Talvez essa fala fique um pouco estranha para o adulto, de repente ele fica, mas não, olha, nós vamos fazer uma dinâmica aqui para simular uma imersão e automaticamente eles vão se soltando, eles vão participando, né? Então, aqui algumas ideias para imersão. Quando e com quem a gente deve utilizar a ludicidade, né? Em que momento eu devo utilizar ludicidade na minha aula? É o tempo todo? Eu preciso ficar o tempo todo sendo lúdico? Às vezes a gente fica assim, a gente se sobrecarrega, porque a gente fica tentando tirar coelho da cartola, que eu falo, né? Tirar coisa, ter ideia, eu preciso isso, eu preciso... E a gente vai se afundando em coisas, né? Em tentar criar, e às vezes não tem necessidade, você não precisa ser lúdico 100% da sua aula. Tem momentos que você pode ser lúdico, em outros momentos você pode voltar para o mais tradicional ali, para o registro, para a lousa, né? Eu acho que tudo isso é válido. Então, vamos descobrir quais os momentos, né? A Jaque levantou a mão e Si Moreira também levantou. Não sei se vocês querem falar alguma coisinha ou foi... Eu quero fazer uma pergunta, Ju. Pode falar. Por exemplo, uma aulinha dessa uma ludicidade dessa do mercadinho, por exemplo, para alunos de quarto e quinto ano, ou terceiro e quarto. Você demoraria quanto tempo para fazer uma atividade dessas, com tipo 20 alunos em sala? Olha, eu faria em uma aula de 50 minutos, eu conseguiria fazer, trazendo tudo já esquematizado. Uma estratégia legal, gente, para sempre que vocês vão trabalhar com muitos alunos, é o que geralmente na educação infantil a gente fala cantinho, para os maiores a gente fala mais estação. Eu falo que é sempre uma estratégia bem legal. Você não precisa pegar a sala inteira de uma vez, porque você vai ficar doida, né? Se você não tiver ali alguém para te auxiliar, você vai endoidecer. Divide a sala em 3 grupos, 4 grupos, tá? Um grupo, num cantinho, você deixa ali o mercadinho, o esquema do mercadinho. Você demorar aí uns 10, 15 minutinhos por turma para você fazer essa dinâmica do mercadinho com eles. Nas outras estações, os outros grupos, dá uma atividade que eles conseguem fazer sozinhos. De repente, com o mesmo vocabulário que você vai trabalhar, ou até com o vocabulário base mesmo, porque depois lá no mercadinho você vai trabalhar mais a oralidade com eles, né, a conversação. Deixa lá jogando um jogo da memória, uma turma jogando um jogo da memória, com vocabulário, a outra turma ali registrando, fazendo, sei lá, uma cruzadinha, alguma coisa que eles conseguem fazer e não tá ocioso, não tá deixando esse... Até porque às vezes a gente é cobrado, fala assim, mas aquela turma não tá fazendo nada. Tá, faz parte do conteúdo. E eu faço essa rotatividade, eu venho com um grupo, faço a dinâmica com o grupo aqui, enquanto os outros estão concluindo ali uma atividade que eles dão conta de fazer sozinhos, então eu consigo trabalhar a conversação ali com aquele grupo menor. Terminou, roda, né? Agora você vai lá jogar o jogo, vocês vão lá jogar o jogo da memória, os que estavam no jogo da memória vêm para cá para fazer a dinâmica do mercadinho. Aí você consegue dar uma atenção maior para um grupo menor, sem que os outros fiquem ociosos e sem fazer nada, porque a gente sabe que a gente perde o controle da aula. Então, essa é uma estratégia que eu gosto bastante e dá certo, tá? E aí, de repente, você encaminha a terceira estação, já é o registro no livro, né? Que eles já passaram ali pela dinâmica, eles vão dar conta. Lógico, não vai ser nada assim lindo, 100%, todo mundo bonitinho, obedecendo, fazendo quietinho, né? Sentadinho. Vão ter alguns conflitos, mas vai por mim. É uma forma que é mais fácil você conseguir dar atenção do que você resolver fazer isso com os 20 junto. Né? Porque aí não tem, ninguém vai saber qual é a vez dele, aí você vai estar. Quando a gente fala de algo mais
dinâmico e oral, o professor tem que estar intermediando, ele tem que estar junto, somente se o aluno ainda não domina muito, né, o inglês. Então, ele tem que estar junto ali fazendo a intermediação. E aí, como que eu faço intermediação de 20 ao mesmo tempo? Eu não consigo, né? Enquanto um está falando, tem 19 falando junto, né? Então, de repente, pedir ajuda de um outro professor, de uma outra auxiliar, para ficar com essa turma e você tirar essa turminha menor para fora e fazer dinâmica para fora, num corredor, alguma coisa assim, e outra pessoa ficar supervisionando ali os que estão fazendo atividade sozinhos. Então, é bem, bem legal. Mesmo que essa professora não saiba o inglês, mas ela dá conta de olhar a sala, porque é uma atividade que eles vão conseguir fazer sozinhos, tá? Então, essa é uma estratégia que eu faço e dá certo. Não sei se mais alguém tem alguma ideia, quer compartilhar, falar, olha, eu faço tal coisa, né, nas minhas aulas, que eu acho super legal a gente fazer essa abertura, porque às vezes uma colega tem uma ideia que a gente nunca pensou e dá super certo, tá? Tem mais alguém que tem alguma ideia, quer compartilhar? Sim, não? Aqui no chat, aqui também na mensagem ninguém colocou nada. Bom, tudo bem então, Jaque? Sim? Tá. Então vamos voltar para cá. Depois, se for vindo mais ideias, a gente vai complementando para vocês, tá? Bom, então a ludicidade, para ter um efeito pedagógico, ela deve ser agregada a conteúdos, né? Não somente o brincar por brincar, que nós falamos. Pô, né? Se eu estou com meu aluno lá, ele fica lá 6 horas por dia na escola, 4 horas por dia, ele pode ter um momento de brincar por brincar, né? Mas não vai ser na aula de inglês, porque na nossa aula de inglês a gente tem que aproveitar ao máximo para que ele pratique o inglês, né? Então nós não vamos falar assim, vamos brincar só para descontrair, só para quebrar o gelo, para a gente se conhecer. Na verdade, a gente tem que fazer isso ter um sentido, tá? Deixa eu só ver até uma aqui que eu acho que ela está com dificuldade para entrar. Esse não consegue. Bom, e aí, né? A gente sugere que o lúdico ele apareça para apresentar um conteúdo e ou, né, que eu coloquei aqui, porque pode ser ou também, né, para praticar o conteúdo trabalhado, certo? A gente vai aprofundar mais nessa parte. E é possível trabalhar com o lúdico em todas as idades, mesmo para os adultos, tendo cuidado de adaptar as atividades para cada faixa etária, que a gente já comentou, né? Então, eu vou ver o que eu vou abordar ali de acordo com a idade do meu aluno, tá? Como assim a gente sugere o lúdico para apresentar ou para praticar um conteúdo? Ou eu uso o lúdico, né, como um warm-up para aquecer, para mostrar para o meu aluno o conteúdo, para apresentar para ele pelo menos a base do conteúdo, geralmente o vocabulário ou alguma expressão que a gente vai usar bastante, né? Se for entrar a gramática, alguma frase que a gente vai praticar bastante. Eu apresento o conteúdo de forma lúdica, dou sequência para minha aula com registro, explicação da lousa e tudo mais, e eu finalizo, né? Depois tenho a devolutiva do meu aluno do que ele entendeu, com uma atividade lúdica de prática, tá? Mas segura aí que a gente vai ver lá na frente como que isso fica, tá bom? Tipos de atividades lúdicas. Ju, mas então você falou que atividade lúdica é tudo que envolve interação, brincadeira, mas o que especificamente? Montei uma listinha aqui para vocês, ó. Depois eu vou mandar para vocês essa apresentação, tá? Então fica tranquilo, não precisa ficar copiando, que eu sei que vocês ficam aí, às vezes, ansiosos para copiar, ansiosos, né? Mas depois eu vou mandar para vocês. Contação de história é uma atividade lúdica. Eu posso apresentar um conteúdo para o meu aluno através de uma contação de história. Então, eu pego ali, de repente, eu preciso contar a história inteira. A gente já falou sobre isso em storytelling, né? No curso de storytelling, eu não preciso contar a história inteirinha. Eu posso pegar o livro ali com as figuras como um suporte para mim e vou apresentando ali estruturas
mais importantes que eu preciso naquele momento. De repente, o vocabulário, uma frase. Eu posso usar a técnica sanduíche, que o pessoal fala na contação de história, né? Que é eu falar inglês, falo em português e falo inglês de novo. Né? Então, conto, dou evidência para aquilo que eu acho que precisa ser destacado mais em inglês. Aí eu falo rapidinho no português, mas eu já reforço em inglês de novo, para eles irem assimilando, né? Pintura de dedo, tudo que é pintura, pintura em tela, tudo que for usando tinta, lápis, isso é ludicidade, né? Eu estou fazendo ali movimento, eu estou usando o meu corpo, né? A gente já viu isso também no sinestésico, que quando eu coloco o movimento, o corpo, junto com o conteúdo, né? Eu ativo mais rápido o aprendizado. Massinha de modelar, escultura, teatro de fantoche, jogos de adivinhação, música e dança, né? Brincadeira ao ar livre, gincana, circuito, construção com formas geométricas, blocos, adivinhar objeto, dinâmicas de pegadinha, de adivinhação, quebra-cabeça, jogo de tabuleiro, jogo de carta, mímica, cantigas de roda, brincadeira de roda, né? Cabo de guerra, dança das cadeiras, corrida com saco, jogo de soletrar, corrida com obstáculo, desenhos, né? História em quadrinho, vídeos, dinâmicas, desafios, culinária, criação, gestos e por aí vai. Ju, o que um cabo de guerra tem a ver com a aula de inglês? Tem. A gente vai ver lá na frente que dá para usar. Uma corrida do saco. O que isso tem a ver com o inglês? Tem, a gente tem como usar. Amarelinha, né? Aquelas brincadeiras de rua, ou brincadeiras que a gente já vê, jogos mesmo que a gente já compra pronto, das marcas conhecidas aí, né? O Banco Imobiliário, Detetive, dá para adaptar para o inglês. Tudo isso eu consigo fazer uma adaptação. Bom? E aí vocês já devem ter ouvido bastante sobre as metodologias ativas, né? Ludicidade e metodologia ativa, certo? Primeiro, o que é metodologia ativa, né? A metodologia ativa, ela é o quê? É o papel do professor como mediador, né? Quando ele só vai mediar o conhecimento, mas o aluno vai construir o seu próprio conhecimento. Quando o aluno está no centro da aprendizagem, quando ele mesmo consegue descobrir as coisas, quando eu trabalho a autonomia do meu aluno, quando eu faço um trabalho em grupo, quando eu gero engajamento e cooperação na minha turma, quando eu gero reflexão, né, o senso crítico do meu aluno, quando ele consegue olhar a situação com o olhar dele, com a opinião dele. Então, isso tem a ver com a metodologia ativa. Quando ela aprende, ela vai aprender através dos problemas, então eu entrego o problema para o aluno, eles vão achar a solução, né? E aí a metodologia ativa é o processo amplo que envolve diferenças práticas em sala de aula, né? Então ela visa aí, ó, o aprendizado a partir de situações, problemas reais, estudante como protagonista, professor como orientador, o ambiente físico da sala de aula mais aberto, integrado, né, o lazer, estudo. João, mas o que isso tem a ver com a ludicidade? Tudo, tá? Quando eu quero trabalhar metodologia ativa na sala de aula, eu tenho que levar para o lúdico. Se eu não estou levando para o lúdico, eu não estou trabalhando metodologia ativa. Como que meu aluno vai ser protagonista da aprendizagem dele se ele vai ficar só ouvindo? Então, ele precisa fazer ali uma atividade de teatro, ele precisa fazer uma atividade de pesquisa, uma brincadeira, uma descoberta, uma experiência. Posso levar ele para o laboratório de experiência, posso construir uma horta com ele, a gente pode plantar o feijãozinho no copinho, ver o feijãozinho crescer e ir falando as partes do desenvolvimento do feijão em inglês, né? A gente pode registrar aquilo que ele observou, a gente pode fazer uma roda depois ele contar o que ele aprendeu, então eu estou colocando ele no centro do aprendizado, ele está podendo compartilhar metodologia ativa, baseada em atividades lúdicas, né? As técnicas, então. Projetos práticos e hands-on, então, quando o meu aluno põe a mão na massa, ele constrói uma maquete, ele constrói um protótipo, alguma coisa, debates, discussões em grupo, estudo de caso, né, pesquisa de campo, jogos e brincadeiras, uso de tecnologia, como programação e robótica. Então, tudo isso são atividades, né, de metodologia ativa, e para eu conseguir exercer a metodologia ativa, eu preciso de atividades mais lúdicas, tá?
Então faz todo sentido aí, e a gente tem ouvido muito falar sobre metodologias ativas, né? E aí a gente tem algumas aqui, ó. O STEAM, que é uma abordagem nova, que a gente mistura muito, né? A ciência, a tecnologia, a engenharia, a arte, a matemática, tudo dentro do estudo. Então, por exemplo, é fazer mesmo a experiência com o aluno, ir lá, misturar uma coisinha na outra, ver o que acontece, né? Vou misturar o óleo na água, então eu estou estudando as ciências, eu estou estudando a arte, a matemática, alguma outra matéria dentro do inglês, né? Não estou estudando só a língua em si, que é bem parecido lá com o CLIL também, que a gente já estudou, né? Então, quando eu faço, né, o multidisciplinar, algo que está integrando ali várias matérias, várias descobertas juntos, dentro de uma aula de inglês. Ah, eu vou falar sobre cores, vamos misturar as cores, né? Vamos misturar para ver o que é secundária, terciária, já vai para, né, para artes ali. Então, não fico só no blue, red, green, yellow. Não, vamos fazer aqui uma experiência. Se eu misturar isso daqui, se eu pegar a florzinha branquinha lá e colocar ela num copinho com água com tinta azul, o que vai acontecer? Aí eu já entro lá em ciências, mas por que aconteceu isso? Por que ela era white e virou blue, né? Ah, porque ela puxou a aguinha, e vou explicando tudo ali, vou envolvendo outras descobertas ali, não só o meu inglês, e vou puxando a oralidade, tá? Maker, né? O maker é a construção, é o criar, é o fazer, né? Então, aqui, ó, que nem ela tá aqui com esse binóculo, né? A gente vê muito aquele do Lego, né? Que tem algumas escolas que tem agora a parceria com a Lego, né? Que eles constroem as coisas. Mas a gente tem escolas que é outra realidade, que eu não vou conseguir construir alguma coisa eletrônica com o meu aluno, né? Fazer alguma coisa ali mais complexa, né? A Karen colocou aqui, ó, trabalhar com as estações é ótimo. Aí tem gente que chama de estação, né? A gente chama circuito, estação, cantinho, né? Tem várias formas. Então, eu posso fazer aquilo com o próprio reciclado, com o próprio papelão. Gente, a gente tá sempre vendo videozinho na internet, o helicóptero que voa com um elastiquinho de dinheiro, né? Você torce o elastiquinho de dinheiro, ele voa. Isso, né, é quase aí uma eletrônica. Fez voar, deu um jeito, o aviãozinho, o helicóptero voou. Então, é a cultura maker. E aí, nesse processo onde eu estou construindo esse aviãozinho, eu vou explorando ali vocabulários, verbos imperativos, né? Cut, glue, né? Fold. Então, eu vou trabalhando ali verbos de ação com eles, eu vou trabalhando o nome mesmo de objetos que eu estou utilizando, aí eu já posso puxar para um estudo, de repente, se for com os maiores, né? Falar sobre gravidade, a gente pode estudar alguma coisa, ler um texto ali sobre gravidade em inglês, então eu já vou puxando, vou abrindo mais o leque se for os maiores, né? E aí eu vou tudo na base da ludicidade. A aprendizagem baseada em problemas, então, eu coloquei aqui, ó, então a gente tem que achar uma solução, a gente põe um desafio para o aluno, de repente ele criar um produto, olha, a gente está põe um problema lá para eles, de repente um problema até da comunidade mesmo, né? Olha, a gente está muito desperdício de papel na escola, né? Então, como que vocês vão fazer? E aí, em cima disso, eles vêm estudando vocabulário de reciclagem e tudo mais, e eles criam um projeto de conscientização na escola. Então, eles estão solucionando um problema, né? O ensino híbrido, que eu posso trazer aí jogos online, né? Eu posso trazer ali bastante plataformas que nós temos hoje. E a gamificação. Quando a gente fala de gamificação, teve um boom aí, né? Dos jogos online, dos jogos mesmo eletrônicos, né? De jogos pedagógicos, mas no computador. E sim, gamificação. Né, eu tenho lá, a gente até consegue agora entrar em algumas plataformas, eu e a Teacher Miriam, nós demos um workshop falando sobre isso, né? Várias plataformas, a gente apresentou várias plataformas que você consegue digitalizar, gamificar os seus conteúdos, que são excelentes.
Mas, Ju, eu não tenho uma sala de informática, minha escola, eu não consigo levar esse aluno, não tenho tablets para distribuir para ele, a gente tem todas as realidades, né? Se eu fizer um jogo de tabuleiro, não deixa de ser uma gamificação, né? Eu estou pegando o conteúdo, estou colocando num jogo de tabuleiro, eu estou gamificando, eu estou fazendo virar um jogo, uma coisa ali, então, de estratégia de jogo, de raciocínio lógico, em algo que não é eletrônico, mas não deixa de ser um game, né? Então, dá para a gente pensar também nisso quando a gente não tem recursos. E aí, tem 3 tópicos que eu coloquei aqui, que a ludicidade está relacionada e ajuda demais, gente. O TPR, que eu sempre falo dele, que é a técnica, então, de você colocar movimento junto com o conteúdo. Então, né, a gente sempre dou de exemplo lá a musiquinha do Head Shoulder, né, que é a musiquinha lá do cabeça, ombro, joelho e pé. Isso é um TPR. Eu estou falando as partes do corpo e fazendo um movimento, e dançando, e ligando, fazendo conexão do movimento do corpo com o conteúdo, e automaticamente esse aluno vai assimilar melhor. Ju, eu tenho um aluno que é adulto, eu vou mandar ele ficar dançando cabeça, joelho, ombro, pé? Não, mas de repente um movimento que você pede para ele fazer ali, né, uma brincadeira de só, você falou rapidinho, ele tem que colocar a mão, alguma coisa mais simples, que, né, mas ele está fazendo uma conexão maior. Ele está se permitindo fazer uma conexão maior. E isso é ludicidade. Eu estou trazendo um movimento, eu estou trazendo uma certa diversão e um entrosamento. Imagem, movimento, sempre, gente. Não importa se é criança, adulto, trazer imagem. É fundamental que a gente traga imagem, porque nós já vimos que nos 3 principais meios de aprendizagem, né, a gente tem o aluno que ele aprende pela audição, ele tem o aluno que aprende pela visão e ele tem o aluno que aprende pelo sinestésico, que é o nosso terceiro aqui, que é o pôr a mão na massa. Então, sempre a imagem ela ajuda também a fazer a conexão, o movimento, a imagem e o pegar, o sentido do pegar, né? O sentir, o construir, faz uma conexão maior, né? Com a aprendizagem muito mais rápido, né? A parte neurológica ali, né? O cognitivo ele consegue trabalhar muito mais rápido do que se eu só apresentar um conteúdo, de repente só falado, né, ou só ali um exercício direto, ou só uma explicação ali na lousa. Então, sempre traga, né, imagem, traga movimento e traga experiência, o tocar. E aí a gente tem aqui, né, que é a resposta física total, que é o método de ensino de idiomas, que ele traz o quê? Baseia-se na coordenação da linguagem e do movimento físico. Então, eu vou coordenar aí, eu vou ligar o movimento à linguagem, à oralidade. Estou apresentando um conteúdo para o meu aluno e fazendo um movimento para ele assimilar aquilo. Tá? Tem até uns cartõezinhos, eu ia compartilhar essa semana essa ideia no Insta, acabou passando, mas depois eu vou colocar. Para você fazer de manhã mesmo. Vou falar good morning e fazer um movimento na hora que eu falo good morning, né? Good morning, né? Tipo assim, de acordar. Se eu sempre fizer isso, ele vai assimilar mais rápido que é um bom dia, porque, opa, eu acordei, eu levantei, né? Então, sempre um movimento junto. A imagem, né, o uso do som, imagens e movimentos ativam pontos no cérebro que ajudam na assimilação das informações. O sinestésico, que é a condição neurológica do cérebro, que interpreta de diferentes formas os sinais percebidos no sistema sensorial. Então, tipear, movimento, corpo. Então, é fala, audição e movimento junto. Imagem e movimento. Então, eu estou mostrando a imagem, eu estou mostrando ali, ou eu sou a própria imagem do meu aluno, ou eu estou mostrando figuras, imagens, cores, né, junto com a oralidade, ou eu estou deixando ele ter experiências sensoriais, né, principalmente o toque, junto com a oralidade. Então, isso tudo são ferramentas que a gente pode agregar em atividades lúdicas, tá? Então, se eu vou dar uma musiquinha lá, uma dancinha lá, eu não vou colocar só a musiquinha e falar para eles ficarem sentadinhos ouvindo a música. Pede para levantar e faz um gesto para cada informação que você achar importante da música, que você quer que ele assimile.
Tá? Eu vou apresentar um conteúdo novo, trago uma imagem, né? Trago um flashcard, trago uma foto. Eu vou apresentar um conteúdo novo, eu proponho depois uma experiência que esse meu aluno ele sinta isso. Tá? Então, eu vou trabalhar com as cores, traz a massinha, deixa ele fazer a mistura ali da massinha para ver o que dá, né? Ou a garrafinha de água, igual eu falei, deixa ele ter o toque, ter ali o pegar, né? Que talvez ele seja um aluno que vai aprender pelo sinestésico, pelo tato, tá? E aí a gente vai chegar então no warm-up e no hands-on, né? Então, quando a gente falou assim de ter um momento para eu poder utilizar, então, o lúdico, né? Então, no warm-up ou num hands-on. Bom, no começo de aula, eu vou apresentar o conteúdo para o meu aluno, né? Eu vou colocar ali para ele sobre o que eu vou falar. Eu vou fazer um aquecimento, eu vou apresentar esse conteúdo. Eu não preciso apresentar o conteúdo de uma vez, eu posso pegar ali o que é a base primeiro para eu apresentar. Então, eu faço uma atividade ali de aquecimento com ele, uma brincadeira, uma dança, uma brincadeira, um gesto, um joguinho com cartas, alguma coisa para apresentar, aonde ele vai estar recebendo essa informação, tá? E depois, no segundo momento, eu posso fazer uma atividade onde ele vai exteriorizar isso que ele aprendeu. Ele vai colocar para fora. Num hands-on, por exemplo, num output, que ele vai colocar ali o que ele aprendeu para fora, uma mão na massa. Então, eu posso fazer uma atividade de construção, de dobrar, ele apresentar um teatro, ele apresentar uma fala, ele gravar um vídeo e apresentar, tá? Então, ali eu consigo fazer com ele para ele exteriorizar o que ele aprendeu. Então, aqui eu posso fazer no primeiro momento uma ludicidade para ele receber o conteúdo base e aquecer para o que ele vai fazer depois um registro. E aqui, para ele reproduzir o que ele aprendeu, para ele colocar para fora, tá? O que ele aprendeu. Então, percebe que a gente consegue também dividir isso em tipos de atividades. Então, como que eu consigo? Música, ele ouvir a música, ele ouvir uma brincadeira de comando, eu apresentar as figuras, eu apresentar um jogo de vocabulário, um jogo da memória, uma brincadeira de mímica, é onde ele está recebendo esse conteúdo. O storytelling, onde ele vai conseguir ali ouvir a historinha e começar a assimilar, assistir um teatro, um vídeo, uma brincadeira de adivinhação. Então, eu estou primeiro depositando nele a informação, tá? E no segundo momento, aí é o momento onde ele vai, então, no speaking, no writing, né? Então, onde ele vai escrever ali, ele vai falar, ele vai reproduzir, ele vai pôr para fora. Então, a gente pode representar nisso um soletrar, uma brincadeira de adivinhação, gravar um vídeo, fazer uma entrevista, um trava-línguas, construir algum objeto mesmo, um corte colagem, uma dobradura, uma maquete, né? Mas onde eu envolva a oralidade junto. O cooking class, onde ele vai fazer a gente vai fazer uma receita junto, ele vai colocar a mão na massa ali, a apresentação de um seminário. Então, sempre eu costumo fazer essa divisão. Eu coloco, então, o inglês, ou a ludicidade, para apresentar um conteúdo e depois para eles praticarem o conteúdo. Né? E o resto do período eu desenvolvo com o material que eu tenho ali base. Tá? Então, são os dois momentos principais. E aí a gente vai começar a falar do material didático, tá? Então, a partir do material didático, então, como que eu posso olhar para o material e trazer isso para o lúdico, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho os numbers, né, os números, e aí, para eu apresentar os números para o meu aluno, eu posso só pegar o livro ali e começar, então, ler os números com eles, pedir para eles repetirem, ou eu posso apresentar de outra maneira, como aqui, por exemplo, uma amarelinha adaptada com os números. Então, vou colocar aqui do 1 ao 10, depois eu posso fazer uma amarelinha com uma numeração de 10 em 10, né? Posso fazer ali com outros números maiores, posso ir adaptando. E aí eu vou apresentando para eles. A Ana acho que levantou a mão. Você quer falar, Ana? Ana? Então, aí eu posso, né, apresentar numa brincadeira. Primeiro eu vou apresentar,
eles vão assimilando os números pela escrita ali, vou colocando a oralidade, vou falando. Aí eu venho para o livro, eu trabalho aqui os números numa boa com eles, e depois que eu trabalhei com eles aqui, eu venho para esses jogos. Aqui já são desafios onde eles vão ter que reproduzir o que eles aprenderam. Então, a gente tem a amarelinha de dedo, por exemplo, que eles jogam numa folha mesmo. Então, se cai, eles jogam 2 vezes. Então, eles pegam aqui, caiu no primeiro número que caiu. Eu coloco aqui a estrutura da conta, jogo o dado de multiplicação, adição, subtração, enfim. Jogo mais uma vez, pego os 2 valores, monto a conta, vejo que resultado deu, e aí eu vou para a oralidade, eu falo esse número, né, que deu o resultado. Então, eles estão agora aqui reproduzindo o que eles aprenderam. Aqui, esse daqui também, ele está pequenininho, mas não sei se vai dar para ver bem. Ele é de somar e subtrair também. É um jogo de tabuleiro, onde o aluno vai somando e subtraindo, e ele vai andando ou voltando às casas de acordo com os resultados, tá bom? Então, aqui, eu primeiro apresento numa atividade mais simples, e depois ele reproduz como atividade mais complexa, onde traz mais informações. Tudo baseado no livro aqui, que é o conteúdo da minha unidade. Cores, por exemplo, né? Eu apresento as cores. Então, fiz uma brincadeira aqui da garrafa, que chacoalha e vira as cores. Então, eu estou apresentando aqui as cores para eles, na brincadeira aqui da garrafinha, e com isso eu vou colocando a oralidade. Apresentei, vou para o livro, desenvolvo minha aula normal, pode ser que eu não consiga fazer tudo no mesmo dia, tá? Aí depois eu venho para um jogo, né, que eu tenho que encontrar as cartas iguais, alguma coisa desse sentido, com as cores, eles vão falando a oralidade. Um outro jogo aqui de figuras com cores, uma culinária, posso fazer uma gelatina colorida, então eles vão ali trabalhando a oralidade, reproduzindo o que eles aprenderam. Então, eu tenho uma atividade de apresentação, eu tenho uma atividade depois de reforço e reprodução, tá? Aqui, um outro exemplo, vocabulário de materiais escolares, né? E aí eu consigo trabalhar, de repente, um bingo de figuras e letras móveis. Eu posso fazer aquela brincadeira do show me the pencil. Aí eles vão procurar e vão mostrar, né? Então, eu estou trabalhando ali, eu primeiro apresento o vocabulário e depois eu vou dando comando e eles vão mostrando o que é, né? Ou eu pego, coloco vários em cima da mesa e peço para eles, close your eyes, eles vão fechar o olhinho, eu escondo um, né? E aí eu vou perguntar qual está faltando, eles vão adivinhar e eles vão começando a assimilar o vocabulário com o objeto. Eu estou usando, de certa forma, ali a imagem, né? E estou fazendo a brincadeira ali, a dinâmica, para apresentar o vocabulário. Depois que eu apresentei o vocabulário, trabalhei o meu livro, trabalhei a unidade, eu posso fazer uma atividade de reprodução. Então, aqui eu tenho uma etividade de reprodução de tapa certo, por exemplo, que é aquela brincadeira que eu dou o comando, eles têm que encontrar, então um pode dar o comando para o outro, aí vai e bate em cima da cartinha. Aqui, ó, eles fizeram, então, uma atividade de corte e colagem com os objetos, aí tem até perguntinhas dentro de cada lápis para eles responderem, envolvendo o conteúdo. Então, eles fazem reprodução, põe a mão na massa e reproduz. E veja que aqui a gente tem, ó, o visual, nós temos aqui a audição do comando, aqui eu tenho o sinestésico, que é o colocar a mão, né, o movimentar, o fazer. Tá? Aí eu comecei a colocar algumas atividades que já vão um pouco mais adiante só de vocabulário, até para a gente conseguir visualizar se forem, né, de repente, os maiores, ou mesmo os pequenos que vão usar vocabulário, diálogo, mas de repente eu tenho uma coisa mais complexa além do vocabulário. Eu tenho uma gramática, eu tenho uma estrutura, eu tenho um texto. Então, o que eu posso fazer? Pegar esse texto aqui, retirar quais são as palavras principais, e antes de eu dar o texto para o meu aluno fazer interpretação, ler, entender, eu posso dar um jogo de vocabulário. Um jogo aqui com o nome e as figuras, para eles assimilarem, para eles ligarem, pode ser um jogo da memória, pode ser um jogo no próprio computador. Antes de eu ir direto para o texto, tem muito material que tem muito texto, você fala assim, nossa, mas o meu aluno não consegue entender o texto. Mas você preparou ele para começar a leitura, né, desse texto? Então, você trabalhou os vocabulários principais, os conteúdos principais. Então, apresenta esse conteúdo primeiro para ele,
através de uma ludicidade, de uma brincadeira. Aqui, por exemplo, eu recortei as partes do diálogo. Então, antes de eu mostrar esse diálogo pronto aqui para ele ouvir e reproduzir, eu posso entregar as partes como se fosse um quebra-cabeça. O que você acha que foi perguntado primeiro? O que foi depois? Monta, né? Ele vai montar a ordem, ele vai pensar sobre aquilo. Então, eu estou apresentando para ele aquele conteúdo. Depois eu venho com o formato pronto. O próprio livro mesmo, a gente pode passar, tirar uma cópia, tirar uma foto, né, das partes do texto e colocar numa apresentação para o aluno, primeiro só as partes para ele conhecer e tudo mais. Mais um exemplo, ó, eu tenho um texto de novo, eu tenho um diálogo, eu posso recortar as partes desse texto para primeiro ele assimilar, colocar numa ordem, tentar entender o que é, fazer uma brincadeira ali com partes. Depois eu posso ir para a gramática, né? E aí eu venho aqui, ó, um bingo, então, do does, né? Aí eu tenho aqui também um joguinho de tabuleiro para ele fazer no presente, no passado, uma brincadeira. Então, aqui já é uma reprodução. Então, eu posso primeiro apresentar com uma brincadeira mais simples o conteúdo e depois aqui fazer a reprodução com ele. Tá? Esse aqui, nós fizemos... aqui eles tinham, né, as perguntas também para responder, com o do e does, e aí eu consegui levar esse jogo de tabuleiro maior, pedi para imprimir bem grande, né, numa gráfica, com as perguntas, e a gente fez a brincadeira no chão mesmo, foi bem gostoso, interagiu bastante, e foi onde eles fizeram a reprodução do que eles tinham aprendido. Então, quando a gente saiu aqui do livro, né, do teórico aqui, eles reproduziram brincando. Eu poderia ter feito essa reprodução só numa conversação, só perguntando e respondendo. Mas não, né? Podia ter dado só as tirinhas de pergunta, mas eu quis trazer para o lúdico, para o colorido, para a imagem, né? Para a brincadeira, para a leveza do aprender. Então, eu trouxe isso daqui tudo, as frases que estavam aqui na unidade, para um tabuleiro, e aí imprimi grande para brincar no chão mesmo, a turma toda. Então, foi bem legal a experiência. Aqui, ó, eu tenho gerúndio, por exemplo. Então, como que eu vou explicar para o meu aluno? Eu posso primeiro fazer uma brincadeira com ele, mostrando imagens, né? Então, I me drink some water, né? Então, eu coloco aqui só primeiro o copinho, e ele vai criar em cima disso, né? Sobre a situação. I'm riding a bike. E aí eu vou colocando de acordo com o que eu vou mostrando na imagem, aquelas brincadeiras que você vai mostrando e eles vão rapidinho falando que eles vêm, primeira coisa que vem na cabeça. Se é os maiores, já dá para apresentar várias figuras para eles criarem mesmo um diálogo, criar uma situação com todas as figuras, não só uma frase. Tá? Uma brincadeira aqui, ó, de mímica mesmo, então eu estou fazendo a mímica, o outro tem que adivinhar, né, o que é a ação que ele está fazendo. Esse daqui com sombra, leva um lençol branco, né, amarra lá um lençol na classe, apaga a luz, pega uma lanterna, um colega vai ficar fazendo na sombra, os outros vão adivinhar o que ele está fazendo. Então, é uma brincadeira bem legal, e aí eu não preciso ficar só aqui, ó, né, negativa, interrogativa, como que eu mudo? Eu posso apresentar isso, mostrar para eles até fazerem um registro, mas eu vou assimilar na ludicidade tudo isso depois brincando. E aí eu vou criar umas conexões maiores. Bom? E esse aqui é o último exemplo que eu trouxe. Aqui fala bastante sobre partes do corpo, né? Nessa atividade. E aí tem essa brincadeira que a gente colocou esses dias, que você dá o comando para as crianças, então eles vão colocando sem ver, então depois eles veem como que ficou o bichinho, né? Bem legal. Esse aqui eu fiz numa escola, foi bem bacana. Eles trouxeram pedra de calçada e tal. E aí eu dei um cartãozinho para eles com a descrição do monster deles, né? Então, ó, vai ter tantos olhos, tanto, né, o nariz, boca, e eles reproduziram na pedra. Então, eles criaram, né? Eles poderiam ter desenhado um monstrinho numa folha? Poderia, mas eu quis deixar isso mais lúdico, isso mais dinâmico, isso mais divertido. Vamos fazer isso na pedra. Aí a gente deixou secando, pôs disposição depois para os pais verem, depois cada um levou sua pedrinha para casa.
Ficou bem legal. Dá até para fazer com mais coisa, lã para fazer o cabelinho e tudo, né? Então, é bem bacana. Aqui, lembra que eu falei para vocês mas eu vou usar um jogo da amarelinha, a gente já deu exemplo, né? Mas eu vou usar uma brincadeira de roda, eu vou usar uma outra brincadeira de cabo de guerra, alguma coisa para isso? Sim. Aqui nós fizemos da seguinte maneira: essa brincadeira jogava, né? Aí via a cor que saía, então ele tinha que. E eu dava o comando, se era com o pé ou com a mão, então eles tinham que ir atravessando. Mas o meu conteúdo mesmo, que estava de fato sendo trabalhado, não estava aqui. Estava na sequência. Estava na sequência. Na sequência, na hora que eles terminavam de passar esse desafio, que eles iam na outra estação, vamos dizer assim, fazer a atividade mesmo com o conteúdo que estava sendo estudado. Aí tinha a estação de jogo da memória, depois tinha a estação de registro mesmo de atividade. Isso aqui, na verdade, era para o quê? Para colocar diversão. Né? Então, não preciso pensar, às vezes, no lúdico, só a atividade lúdica aquela atividade lúdica tem que estar com conteúdo. Ela pode estar para animar a turma para levar para conteúdo. Também é legal, porque aí virou uma gincana. Então, eles só iam conseguir chegar lá do outro lado, e ainda coloquei um tempo, que o pessoal que estava jogando o jogo da memória tinha o tempo para achar os pares até o colega de trás conseguir atravessar aqui. A hora que esse aqui conseguia atravessar, chegava lá, aí eles tinham perdido a chance. Então, aí ia vendo quem tinha conseguido mais pares nesse tempo. Eles acharam o máximo, porque não queria que o colega atravessasse logo aqui, né? Se desequilibrasse, caísse, tinha que voltar de novo. E aí, quem estava lá jogando o jogo da memória, né, na próxima estação estava ganhando tempo para achar mais pares. Então, isso vira, gente, uma bagunça gostosa, porque eles começam a ficar elétricos, né? Eles começam, não, fulano tá vindo, não sei o que e tal, e acho pare, e aí o fulano lá caiu lá no tapete e voltou, e nossa, não, a gente tem mais tempo, então vai virar aquela brincadeira gostosa, né? Um caça. Qualquer tipo de caça ao tesouro a gente pode fazer. Se eu estou trabalhando partes do corpo, por exemplo, descrição física, eu coloco nas cartinhas descrição física de funcionários da escola. E aí eles vão fazendo a caça e vão descobrindo quem são essas pessoas, né? E aí, conforme eles conseguirem descobrir todo mundo, eles terminam a caça. Então, eu posso colocar qualquer conteúdo de lugares da escola, eu posso esconder junto com a cartinha, né? Então, dentro de descrição física, de partes do corpo, descrição física, eu posso fazer as pistas com as inscrições de algum funcionário da escola. Então, eles têm que ir descobrindo quem são esses funcionários até terminar aí o percurso todo. Tá? Então, é bem legal também. E aí, essa foi a última. Como você acha que daria para adaptar essas atividades sem que eu tenha que usar imagens? Sem que você tenha que usar. Então, nós estávamos falando sobre essa questão do uso da imagem, que é legal, que é interessante, né, para os alunos. Mas aí eu acho que você pode fazer a descrição oral mesmo, né? Para os alunos escrever oralmente para eles o desafio, dar o comando mesmo de voz, eles reproduzir em movimento, né? Que nem a brincadeira que a gente fala de fazer, você dá o comando e a criança faz aquilo que você deu o comando, o movimento, né? Alguma brincadeira de mímica, tá? Usar o próprio corpo para reproduzir. Bom? Aí o próximo aqui, deixa eu só finalizar para o próximo. Bom, aí a gente terminou aqui na questão de apresentar as inscrições físicas. Poderia, Ju, mas eu quero puxar agora para uma estrutura, para frases, né? Então, eu posso ir dificultando mais aí com conteúdos maiores. Então, de repente, aqui na hora de eles montarem a descrição física, eu falo uma frase completa, eles reproduzem, eles mesmos dão o comando, enfim, tá? Então, essas seriam as ideias, desde a gente trabalhar a ludicidade mais em vocabulário, quanto num conteúdo maior, para depois preparar o meu aluno para uma interpretação de texto e tudo mais, tá bom? E aí, no final, só queria aproveitar para falar, não sei se todo mundo já conhece, né? Da plataforma de assinatura
do Miss Teacher, né, onde nós temos várias atividades ali por faixa etária, então, onde você consegue ter acesso ali a vídeo explicativo dos conteúdos, jogos, então, bastante atividade que leva mais para o lúdico, que incentiva mais o lúdico, então tem jogo de tabuleiro, jogo de carta, atividade de registro, caça-palavras, de vários temas, tudo dividido por faixa etária, então está dentro da plataforma, é um recurso bem legal que a gente tem aí, e aí, ó, tá vendo? Places in Town, então a gente trabalha os conteúdos e tem várias brincadeiras, jogos, atividades, tudo por separado por temas. Bem legal. Esse aqui que mostrou por último é um livrinho das partes do corpo, que eles têm as figurinhas para colar, cartaz para sala de aula. Então tá bem legal a plataforma, tá fazendo bastante sucesso, tem alguns slides também. E tem livrinho de autoria também, que eu escrevo as historinhas e faço ilustração, então a gente tem apresentação de historinhas bem bacanas, se alguém quiser estar conhecendo e adquirindo, né, a assinatura da plataforma, eu vou colocar depois lá no grupo para vocês. E também, né, esse ainda acho que é da plataforma. Esse aqui é da plataforma, para a gente ver mais como que ela é por dentro. Tá? Então, vocês vão ver que são, ó, várias pastas, né, dividido por faixa etária, então tem aqui, ó, os temas, e aí dentro de cada um desses, aí tem várias atividades do tema, tá? Ó, então tem atividade, tem sugestões de vídeo, ó, jogo da memória, né, para jogar, tem atividade de corte e colagem para fazer, esse é para os menorzinhos, né? Tem cartaz para você imprimir, para colocar na sala de aula dentro do tema. Depois, ó, aqui eu acho que eu vou abrir, deixa eu ver o que eu abro aqui no vídeo. Aí ele vai mostrar aqui, ó, do vídeo mesmo explicativo. Então, tem os vídeos que vai explicando também como você aplicar a atividade, como você fazer. É um pouquinho longo, deixa eu dar uma corrida. Aqui, ó, o vídeo, ó. Então, o vídeo explicando a atividade, né, qual foi a ideia, como trabalhar. Aqui, ó, aí vai ter vários temas, né? Aí tem os slides também, ó. E aí, assim, todo atividade nova. Então, você assinando, você já encontra um monte de material lá, tem muita coisa já lá, e vai entrando toda semana material novo, tá? E aí tem por faixa etária, tem para os pequenininhos, né, mais voltado para a educação infantil, para o ciclo 1, do primeiro ao quinto ano, e para o ciclo 2, tá bom? E também o segundo, que é o curso, que também já está com matrícula aberta de novo, que é a Imersão Play, que a gente vê desde a parte de documentação, principalmente para quem trabalha em colégio, então fala de BNCC, fala de currículo, fala de planejamento, como montar um planejamento semanal, bimestral, trimestral, né? Todo o conteúdo. Aí a gente entra depois em sequência didática, como montar a sua sequência didática, como fazer o seu plano de aula, o que você fazer primeiro, o que apresentar primeiro numa aula, o que apresentar depois, né? A gente faz toda a sequência didática, carga horária, a gente então vamos fala começar sobre o nosso módulo de planejamento, certo? Nós vamos começar o módulo de planejamento falando sobre a carga horária da língua inglesa. Tá? Depois nós vamos passar sobre maturidade cognitiva, maturidade, temos que saber quantas aulas nós vamos ter no mês, no bimestre, no trimestre, no caso, quando são escolas trimestrais. Então, olha só, então a gente fala de carga horária, a gente fala das novas diretrizes do MEC para a escola bilíngue, então fala desde a parte teórica, documentação, tudo mais, até chegar à parte prática mesmo de sala de aula. Então tem a documentação, planejamento e conteúdo por idade, avaliação diagnóstica e os demais tipos de avaliação, né, abordagens e métodos. Aí a gente fala sobre a elaboração de uma sequência didática, como aplicar uma sequência didática na prática, quais recursos, né, a gente pode usar dentro da sala de aula, e aí tem mais 2 módulos bônus, e tem um resuminho de que cada módulo. Também a Imersão Play é um curso todo gravado, tem as videoaulas, e já está com a segunda turma, a inscrição da segunda turma aberta, tá bom? Depois eu coloco lá no grupo para vocês darem uma olhadinha. Então, seria isso, tá? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Para passar essa ideia. Então, resumindo, né? A ludicidade
ela vai vir mesmo para eu apresentar ou para reforçar conteúdos de uma forma mais dinâmica, mais divertida, tá? Então, eu posso usar na hora de apresentar um conteúdo, ou eu posso usar na hora de praticar, reforçar um conteúdo, eles colocarem ali o que eles aprenderam. E pode ser de várias maneiras, reproduzindo alguma coisa. Então, a gente sempre pensar no que eu estou introduzindo no meu aluno e depois do que ele está reproduzindo e me devolvendo, certo? Então, é isso.